Nós vivemos num Estado democrático e, dentre outras coisas, isto implica no fato de que o povo elege seus governantes. É por isso que no próximo domingo, dia 2 de outubro, nós iremos às urnas para votar em candidato ou candidata à prefeitura da cidade onde moramos e votar em vereador ou vereadora para a Câmara Municipal. No Estado democrático, votar para escolher pessoas que governarão a cidade é um ato de cidadania. É um direito que nós temos, o qual foi conquistado nas últimas décadas em nosso país e que, de acordo com a nossa realidade, se tornou um dever, porque aqui o voto é obrigatório. Votar numa pessoa para um cargo público é algo de extrema responsabilidade. Porém, não é difícil encontrar pessoas que estão decepcionadas, desanimadas e desiludidas com o nosso atual momento político e, por isso, tratam as eleições com descaso, pessimismo e até certa revolta e indignação. Por ser algo de extrema responsabilidade, votar numa pessoa para um cargo público deve ser uma decisão consciente, na qual devemos nos basear em vários critérios, que não convém aqui tratá-los no momento, mas que todos nós sabemos, pelo menos, a variedade deles. Além disso, esses critérios devem ser acompanhados por nós cristãos da oração, conforme a recomendação do apóstolo Paulo ao escrever 1 Timóteo, capítulo 2, o versículo 2, que diz o seguinte: devemos orar em favor de todos os que se acham investidos de autoridades. E contextualizando, aqueles que se candidatam para serem, então, investidos de autoridade e governar a cidade. Embora seja extremamente importante eleger pessoas para o cargo público, todos nós sabemos bem que este não é o único ato de cidadania que podemos e devemos ter. Há tantas outras ações fundamentais, outras circunstâncias, outras possibilidades em que a cidadania deve ser exercida por nós, a fim de contribuirmos para uma sociedade mais equilibrada, justa e fraterna. E como cristãos, pela fé, não somos cidadãos apenas deste mundo, somos também cidadãos do céu, e sendo assim, devemos exercer nossa cidadania aqui, refletindo e testemunhando os valores e os princípios do reino de Deus. Mas como exercer a cidadania aliada à fé em nosso mundo? Como é possível fé e cidadania andarem de mãos dadas? Como é possível elas caminharem juntas? Não é função da igreja elaborar uma lista do que fazer e do que não fazer, do que pode e do que não pode. Este é o caminho que nos leva ao legalismo e ao fundamentalismo extremista. A função da igreja é ressaltar os valores do Evangelho de Cristo, os princípios do reino de Deus, o conteúdo e o significado da fé em Deus e aquilo que deve nortear as nossas ações como sal da terra e luz do mundo, tal como nos falou Jesus no seu Sermão do Monte. Nesse sentido, podemos voltar ao texto que nós lemos há pouco no Evangelho de Lucas, no capítulo 10, podemos voltar na conhecida parábola do bom samaritano, onde vemos que Jesus nos ensina que fé e cidadania podem caminhar juntas, que fé e cidadania são aliadas e que esta junção resulta num mundo melhor para vivermos e que também pode ajudar muitas pessoas a ter seus sofrimentos superados ou então amenizados. Para Jesus, fé e cidadania é possível mediante a ética. Ética é um capítulo extenso no mundo da filosofia e que vem sendo estudado por muito tempo, mas
de maneira bem objetiva e bem resumida, ética aqui no nosso texto, ou pelo menos na intenção de que Jesus estava dizendo aqui, se refere ao comportamento, às atitudes, às ações que tornam o lugar onde nós vivemos, onde nós existimos, um lugar habitável para se viver e viver bem. Mais especificamente, para Jesus, a ética que deve prevalecer no testemunho cristão, na aliança entre fé e cidadania, a partir do texto que nós lemos, é a ética do cuidado. A ética do cuidado. Uma breve definição da relação e da importância entre ética e cidadania nos é dada da seguinte maneira, será projetado e os irmãos e irmãs poderão acompanhar a leitura. Ética e cidadania são dois conceitos fulcrais na sociedade humana. A ética e a cidadania estão relacionadas com as atitudes dos indivíduos e a forma como estes interagem uns com os outros na sociedade. Ética enquanto atitude, ética enquanto interação de uns para com os outros, no lugar onde nós moramos, no lugar onde nós vivemos. Ao contar a parábola do bom samaritano, Jesus não fala da ética do cuidado, fora do contexto em que vivia, não fala da ética do cuidado sem considerar o modo, as atitudes, a interação entre as pessoas no seu contexto, no seu mundo. Jesus não fala da ética do cuidado sem levar em consideração o comportamento, os costumes que eram comuns na sua época. Ele considera duas situações, dois comportamentos para ressaltar a importância e a prática da ética do cuidado. A primeira, na relação entre fé e cidadania. É importante considerarmos a ética do cuidado para Jesus, diante da ética da violência. Jesus inicia sua parábola dizendo que um homem descia de Jerusalém para Jericó. E a distância de Jerusalém para Jericó se dá aproximadamente 27 quilômetros. E é bem possível que esse homem estava cumprindo este trajeto a pé. E este homem, que ia de Jerusalém para Jericó, caiu nas mãos de salteadores, conforme a parábola que Jesus contava. Os quais, salteadores, roubaram tudo o que ele possuía, causaram-lhe muitos ferimentos e o deixaram semi-morto, abandonado no meio do caminho, sem nenhuma condição para se levantar, buscar ajuda e se recuperar. A violência passou a fazer parte da vida e da história humana após a queda. Em Gênesis 4, depois que Adão e Eva foram expulsos do jardim por causa do pecado que cometeram, vemos que o primeiro relato é de violência. Um irmão mata o outro. Caim matou Abel. E o motivo foi religioso. Pelo fato de Deus ter aceitado a oferta de Abel, Caim ficou furioso, indignado e irado, cometeu o crime contra o seu irmão. Depois disso, a violência continuou se perpetuando na história da humanidade, chegando a ter alguns capítulos horríveis, deixando-nos perplexos e espantados, no seguinte sentido: como pode ser tão grande a insensibilidade, a desumanidade das pessoas em relação às outras? Apenas alguns exemplos da nossa história: Hitler e o nazismo alemão, a Santa Inquisição, Auschwitz, os bombardeamentos que foram realizados em Hiroshima e Nagasaki. No nosso contexto, as torcidas de futebol que brigam, geram a violência por pouca coisa ou quase nada, jovens que incendeiam índio e também matam moradores de rua, outros que agridem e matam homossexuais, maridos que espancam suas mulheres e as ameaçam se os denunciarem,
Estes são apenas alguns exemplos, dentre tantos outros, que poderiam ser citados aqui. Tamanha brutalidade e a violência que se alastrou na história da humanidade. Vejamos mais uma citação sobre o significado de violência e quais os tipos de violência que existem. Também será projetado na tela, e os irmãos e irmãs poderão acompanhar. Violência significa usar a agressividade de forma intencional e excessiva para ameaçar ou cometer algum ato que resulte em acidente, morte ou trauma psicológico. A violência se manifesta de diversas maneiras, em guerras, torturas, conflitos étnico-religiosos, preconceitos, assassinato, fome, etc. Pode ser identificada como violência contra a mulher, criança e o idoso, violência sexual, violência urbana, etc. Existe também a violência verbal, que causa danos morais que muitas vezes são mais difíceis de esquecer do que os danos físicos. Fecha aspas. A nossa realidade encontra-se permeada pela violência, tanto física como emocional. Estamos cansados e ficamos chocados com a onda de violência em nossos dias. E por várias vezes chegamos a pensar: será que é possível extinguir? Será que é possível acabar com a violência em nossa cidade, em nosso país e no mundo? Jesus, ao contar a parábola do bom samaritano, considerando o seu contexto e tentando ensinar várias coisas, dentre elas a junção entre fé e cidadania, começa a sua parábola falando da violência. Mas além da violência, na parábola de Jesus, na relação entre fé e cidadania, é importante considerarmos a ética do cuidado diante também da ética da indiferença. Depois que o homem da parábola ficou semi-morto, abandonado no caminho, sem nenhum recurso ou condições de se recuperar, Jesus diz na sua parábola que um sacerdote passou por ali, e a expressão utilizada para caracterizar a indiferença deste sacerdote foi: passou de largo. Passou de largo. De modo semelhante, a seguir, passou um levita e agiu da mesma forma. Passou de largo. Foi indiferente. Se comportou como um rádio velho. Nem ligou para o homem que estava semi-morto. Com isto, fica caracterizada a ética da indiferença. Jesus não cita, por acaso, o sacerdote e o levita ao contar a parábola. Ele poderia citar: passou por ali um padeiro, passou por ali um engenheiro, passou por ali um médico, passou por ali um empresário, mas não, preferiu citar o sacerdote e o levita em sua parábola. Pessoas responsáveis pelo serviço no templo, pessoas envolvidas com o culto, pessoas envolvidas com a adoração a Deus, pessoas que têm conhecimento de que para herdar a vida eterna é preciso amar a Deus de todo o coração, de toda a alma, de todas as forças e de todo o entendimento. E além disto, amar o próximo como a si mesmo. Ao citar o sacerdote e o levita na parábola, Jesus é provocativo. Jesus é intencionalmente provocativo. Ele quer mexer com as pessoas. Ele quer incomodar as pessoas. E assim provoca a todos nós, a começar por nós, pastores e pastoras da igreja, que exercemos este ministério tão glorioso e tão gratificante. E também provocar todos aqueles que, de maneira direta, estão envolvidas com a realização do culto.
Ao citar o sacerdote e levita na parábola, Jesus está dizendo que estes são os primeiros que devem testemunhar a vontade de Deus em suas vidas. São os primeiros que devem cumprir a lei do amor, a lei do amor a Deus e a lei do amor ao próximo. São pessoas que conhecem a vontade de Deus, assim como o intérprete da lei que está indagando Jesus, que procura Jesus para fazer a pergunta: o que devo fazer para herdar a vida eterna? Assim como na época de Jesus, quanta indiferença há em nossos dias para com as pessoas que sofrem. Indiferença dos políticos, pois se não fossem tão indiferentes e insensíveis, em muitas ocasiões, talvez a situação do país não estivesse como está. Indiferença também dos cristãos que conhecem a vontade de Deus e têm a responsabilidade de fazer o bem, de amar o próximo, como ama a si mesmo. Por fim, a indiferença da própria sociedade em geral. A base da indiferença na vida humana, a base da indiferença em nossos dias, começa com o seguinte pensamento, com a seguinte afirmação: mas eu não posso fazer nada, eu não posso fazer nada. Ou então, o que eu posso fazer é tão pouco que não vai mudar nada, não vai mudar a circunstância, não vai mudar o quadro que aí está. E este é um pensamento e uma justificativa que, na verdade, legitima o nosso sentimento e o nosso comportamento de indiferença. Eu não posso fazer nada. O que eu posso fazer? E se eu posso fazer algo, é tão pouco que também não vai mudar nada. E enquanto pensarmos assim, não faremos nada e nenhuma pessoa terá o seu sofrimento sanado ou então amenizado. Sempre é possível fazer algo. Sempre é possível fazer algo. O quê? Como? Jesus, por meio do comportamento do samaritano na parábola, nos mostra, por meio da ética do cuidado, cultivando a ética do cuidado em nossos dias. Diante da violência que se alastra em nosso mundo, diante da indiferença que é muito comum na maioria das pessoas, a ética do cuidado, o cuidado. Voltando ao texto bíblico, Jesus diz que depois do levita, passou um samaritano. Um samaritano passou perto daquele homem ferido, abandonado, semi-morto, mas diferente do sacerdote e do levita, compadeceu-se daquele homem que estava sofrendo e à beira da morte. E mediante o seu compadecimento, diz o texto, diz Jesus em sua parábola, que aquele samaritano cuidou dos ferimentos daquele homem, colocou-o sobre o seu animal, levou-o até uma hospedaria e continuou tratando dele. E no outro dia, quando precisou realizar os seus compromissos, deixou a recomendação naquela hospedaria, deixou um dinheiro, 2 denários, e deixou a recomendação de que se algo mais fosse gasto no cuidado daquele homem enfermo, na volta ele passaria e o hospedeiro seria ressarcido do seu gasto. O homem que foi roubado e agredido pelos salteadores morreria se não aparecesse na sua vida, naquele momento, o samaritano. Jesus continua sendo provocativo ao citar na sua parábola o samaritano. Os ouvintes de Jesus na ocasião são os judeus. E Jesus está se dirigindo especificamente a um intérprete da lei. E os judeus tinham um ódio muito grande para com os samaritanos naquela época. Os samaritanos eram considerados inimigos pelos judeus.
E quando Jesus toma como modelo, como exemplo de atitude, de cuidado, do que deve ser realizado para herdar a vida eterna. Quando o samaritano se torna um modelo, o exemplo, Jesus provoca de maneira veemente os seus ouvintes. Dizer que o inimigo é exemplo, é modelo, de fato, é provocativo e incomoda. A ética do cuidado se inicia com o compadecimento, que significa compadecer, ou seja, sofrer junto, sofrer como se o sofrimento do outro fosse o meu sofrimento. É a tentativa e o exercício de sentir a dor do outro, de discernir, de saber o que o outro está passando e enfrentando, e mediante as condições que eu tenho, poder estender a mão, poder ajudar, poder oferecer recursos para que esta pessoa que sofre tenha o seu sofrimento sanado ou então amenizado. A ética do cuidado se inicia com o compadecimento. Se inicia com o padecimento, mas ela se concretiza, ela se torna realidade, se transforma em ato com o desprendimento. Compadecimento e desprendimento. Então, o samaritano usou do seu conhecimento e usou parte dos seus recursos para ajudar, cuidar e recuperar o homem que estava semi-morto. Foi desprendido do seu tempo, da sua condição, dos seus recursos, para poder ajudar. Compadecimento e desprendimento passam pela seguinte consideração: o que eu gostaria que fizessem a mim, se eu me encontrasse na situação da pessoa que sofre a violência e a indiferença, é o que eu farei para as pessoas que se encontram nessa situação. Este foi o pensamento, este foi o critério, e o que norteou a ação cuidadosa do samaritano. Se eu estivesse no lugar deste homem, eu gostaria que alguém passasse e me ajudasse. Gostaria que alguém passasse e estendesse a mão para mim. E foi isto, então, o que ele fez. Não existe tese, não existe teoria, não existe tratado e nenhum livro publicado que seja tão impactante sobre o que é e como exercer a ética do cuidado do que estas poucas palavras ditas por Jesus nesta parábola. Isto vale também para as palavras escritas por Tiago no capítulo 2, do versículo 15 a 17, que diz o seguinte: se um irmão ou irmã estiverem carecidos de roupa e necessitados do alimento cotidiano, e qualquer dentre vós lhe disser: ide em paz, aquecei-vos e fartai-vos, sem contudo dar o necessário para o corpo, qual o proveito disso? Assim também a fé, se não tiver obras, por si mesmo está morta. Por si mesmo está morta. Fé deve caminhar de mãos dadas com a cidadania, com o exercício de cidadãos que devemos ter em nosso mundo. Para concluir, uma das palavras mais faladas e mais usadas para descrever o nosso atual momento enquanto humanidade e enquanto cidadãos brasileiros é, sem dúvida, a palavra crise. Entre as diversas crises que nós vivemos, crise política, crise econômica, crise espiritual, encontra-se também a crise ética. Na tentativa de reverter tudo o que prejudica, violenta, diminui e agride a vida humana na Terra e as relações entre as pessoas, tem-se usado muito as palavras cuidado e responsabilidade. Precisamos de uma ética do cuidado para com a natureza em nossos dias, pois vivemos em meio à crise ecológica. Muitos dizem que se não cuidarmos e agirmos responsavelmente em relação à água, à preservação das florestas, à qualidade do ar, ao controle do lixo, dentre outras coisas, a vida humana está ameaçada na Terra.
Precisamos de uma ética do cuidado para com as relações humanas, pois vivemos em meio à crise moral em que os valores pessoais estão cada vez mais ausentes no campo dos relacionamentos. Vivemos na era da coisificação das pessoas, ou seja, uns tratam os outros como coisas, como objetos, como dados estatísticos, como algo insignificante. Precisamos de uma ética do cuidado para conosco mesmo, seja no âmbito físico, emocional, familiar e social. E como bem dado no momento das pastorais, o cuidado físico, se você não tem nenhuma atividade ainda nesse sentido, pode começar no primeiro sábado, 1º de outubro, com a caminhada com o grupo aqui, conforme já foi anunciado. Nós precisamos de uma ética do cuidado para conosco mesmo, no âmbito físico, emocional, familiar e também social. Diante de tanta pressão e cobrança, nós corremos o sério risco de perder o sentido e a paixão da vida e valorizar aquilo que de fato tem valor e é bênção de Deus para nós. Corremos esse risco de perder essa noção, essa sensibilidade do que de fato é importante para a nossa vida. Deus, por meio de Sua palavra, nos orienta e nos capacita na perspectiva da ética do cuidado para lidarmos com as crises que vivemos. Dessa maneira, podemos viver a relação fé e cidadania de maneira frutífera e abençoadora, beneficiando a nós mesmos, as pessoas ao nosso redor e as pessoas que sofrem. Diante da ética da violência e da ética da indiferença, sejamos agentes da ética do cuidado em nosso mundo. Que Deus assim nos abençoe. Amém.